Quero saudar os nossos irmãos que nos acompanham pelo canal da Igreja Bereana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Aonde você estiver, meu irmão, seja um lugar abençoado por Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8. Vamos meditar um pouco nessa noite sobre a vida de um homem, a qual a Bíblia nem estabelece o seu nome aqui, só dá a classificação dele, que ele era um leproso e que ele foi purificado. Queridos, eu quero meditar nessa noite no seguinte tema: o doce toque de Jesus. Amém? O doce toque de Jesus. Quem achou Mateus 8, diga amém. Eu vou estar lendo todo o capítulo 8 que se trata do assunto aqui. Nós vamos ler o verso 1 ao verso de número 4. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Amém? Quem crê nessa palavra nessa noite? Então aplauda o Senhor, glorifique e exalte o nome dele. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, atributo é o mesmo que qualidade. Nós temos atributos que são atributos comunicáveis e nós temos atributos que são atributos incomunicáveis. São qualidades de Deus que, pela sua bondade, o seu amor, Ele compartilha para conosco. Por exemplo, o atributo da onipotência, Deus não compartilha com o homem. O atributo da onipresença, Ele também não compartilha com o homem. O atributo da soberania, Ele também não compartilha com o homem. É uma qualidade que é só dele. Só Ele é soberano. Só Ele é onipotente, ou seja, é todo-poderoso. Só Ele é onipresente, que é estar em todos os lugares. Só Ele é onisciente, que sabe de todas as coisas. No entanto, existem outros atributos que Ele compartilha com o ser humano. Por exemplo, o atributo da justiça, Ele compartilha com o ser humano. O atributo da bondade, Ele compartilha para conosco. O atributo da benignidade, Ele também compartilha para conosco. O atributo do amor, Ele também compartilha para conosco. Então existem atributos da parte de Deus que Ele compartilha comigo e com você. Nós não somos bons porque nascemos bons, não. Nós só somos bons porque Deus compartilha conosco a sua bondade. Por isso que nós exercemos de bondade uns para com os outros, por causa do amor de Deus pelas nossas vidas. No ministério de Jesus, nós temos muitas áreas que eu poderia abordar aqui. Eu quero falar sobre o milagre e a cura. E nós vamos ver que quando se inicia a leitura do capítulo 8, nós vamos ver que Jesus, o contexto fala do Sermão da Montanha. Jesus está com os seus discípulos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E no capítulo 8 nós lemos que uma grande multidão seguia Jesus. Por que essa multidão ela seguia Jesus? A multidão seguia Jesus porque Jesus operava muitos milagres. Eu quero convidar você, apenas a guisa de introdução, para a gente adentrar no assunto, volta algumas folhas da sua Bíblia, no capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, o versículo de número 23 e o 24, e aí nós vamos caminhar na ideia da multidão atrás de Jesus. O versículo de número 23 de Mateus 4 está escrito assim: E percorria toda a Judéia, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino,
e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a cura fazia parte do ministério de Jesus. Amém? E percorria toda a Galileia, entrando e saindo nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Então, a cura, ela fazia parte do ministério de Jesus. Aí nós vamos aqui em Lucas, aí vai um pouquinho para sua frente, depois nós vamos voltar em Mateus 8, vamos ficar lá, apenas como palavra introdutória. Lucas capítulo de número 4. Lucas capítulo 4, nós vamos ver acerca da cura da sogra de Pedro. No verso de número 40, 4:40 de Lucas, está escrito assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então, irmãos, a cura, o milagre, ele faz parte do ministério de Jesus. Então, quando Jesus ele vai ser levado aos céus, ele falando aos seus discípulos que ele enviaria o Consolador, Jesus disse: eu vou enviar outro falando do Espírito Santo, com a mesma ação, com o mesmo poder, com a mesma unção. Então, se Jesus curava, o Espírito Santo, aleluia, ele também cura nos nossos dias. Ele também purifica nos nossos dias. Ele também restaura nos nossos dias. Ele também visita nos nossos dias. Ele ressuscita nos nossos dias. Então entendemos que Jesus, dentro do seu ministério, ele operava muitos milagres. Amém? Estudando um pouco mais, nós também vamos conseguir dividir a questão dos milagres. Eu explico melhor. Nós vamos ver milagres que Jesus fez por conta do seu amor e por conta da sua soberania. Jesus diz: eu quero fazer, eu quero operar, eu vou visitar, eu vou ressuscitar. Vontade de Jesus, soberania dele, irmão Moacir. Eu faço porque eu quero. É Jesus falando. Outros milagres que nós vamos ver, que eles acontecem, que Jesus nem espera que isso fosse acontecer, mas o milagre acontece por conta da fé de alguém. Um exemplo, a mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Ela ouve falar de Jesus, vai até o lugar onde Jesus estava e apenas toca na orla dos vestidos de Jesus. Interessante, nós lemos o texto e avaliamos e meditamos nesse texto, é ver a fé que tinha dentro dessa mulher. Porque nos evangelhos sinópticos, nos evangelhos que falam, que tem a mesma visão sobre o assunto, um deles diz, ela dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar, eu serei curada. Jesus nem sabia, ela chega por trás e em meio a uma multidão que oprimia Jesus, ela consegue tocar na orla do vestido de Jesus. E é interessante que os seus próprios discípulos, quando ela toca, Jesus para. E quando Jesus para, Jesus fala assim: quem me tocou? Leia o texto. Os discípulos falam: Senhor,
uma grande multidão te oprime, uma grande multidão te cerca, e o Senhor pergunta quem lhe tocou, e Jesus disse: alguém me tocou. Não é um toque qualquer, foi um toque diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E essa mulher, não podendo se esconder, Jesus diz para ela: olha, vai, porque a tua fé te salvou. E o detalhe que a palavra salvou e curou, do termo grego, é a palavra sozo, é a mesma coisa, pastor. Então, além dela ser curada da enfermidade, através de Jesus, recebe, ela alcançou a sua salvação, aleluia. Então nós temos milagres que são de cunho soberano, nós temos milagres que são pela fé de alguém, e nós temos milagres que Jesus operou para trazer notoriedade ao seu chamado e ao seu ministério. O exemplo, a ressurreição de Lázaro. Leia o texto em João 11, quando Jesus está de frente aonde arrancaram a pedra, Jesus: Pai, graças te dou. Eu sei que o Senhor sempre tem me ouvido. E aí Jesus conclui dizendo, para que Lázaro fosse ressuscitado, para que aqueles que estavam ao redor crescem que Cristo, que o Jesus, ele era o próprio enviado do Pai. Então nós temos milagres que são de cunho soberano, milagres que era para trazer notoriedade ao ministério de Jesus, e milagres que ocorreram por conta da fé de alguém. O capítulo de número 8 de Mateus, a qual nós lemos, fala-se sobre um leproso. E agora acompanha comigo no capítulo 8 aí, está escrito assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Primeiro, Jesus estava no monte porque ele estava com os seus discípulos, falando para ele do sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha, ou as beatitudes, instruções específicas e detalhadas para os discípulos. Quando Jesus desce do monte, a multidão aperta Jesus. A multidão cerca Jesus, porque a intenção da multidão não é salvação, a intenção da multidão não é o amor de Jesus, a intenção da multidão é a multiplicação e é os milagres de Jesus. No entanto, o versículo de número 2, e aqui tem um detalhe aqui interessante. O leproso, e nós vemos isso em Levítico 13, em Levítico 14 e em Números capítulo 5. A lepra, ela era uma doença de pele. E quem detectava, Gabriel, a lepra na vida de uma pessoa dentro do arraial era o sacerdote. Porque o sacerdote, ele tinha algumas funções, como pastor, como juiz e também como médico. No entanto, meu irmão Moacir, que alguém para ser sacerdote, ele deveria de estudar no mínimo 28 anos, pastor, para depois ser apresentado como sacerdote. E nesses 28 anos ele ficava sendo preparado pela medicina, pelas leis daquela época, pelas questões das leis de Moisés, porque teria que ser alguém preparado e qualificado para poder doutrinar e reger um povo. O sacerdote, ele tinha algumas funções, e algumas dessas funções eram a função de médico. Em Levítico 13, 14, se depois você quiser ler detalhado toda essa lei, uma pessoa que tinha uma doença de pele era apresentada ao sacerdote. E o sacerdote, ele impunha as mãos, detectava, e passavam-se alguns dias até ser constatado que ele era leproso. E aí, partindo-se do ponto que falava, bateu o martelo, é leproso, ele era considerado um imundo, ele era considerado um nojento, porque era uma doença muito feia e muito grave. Uma doença de pele, e ele era tirado do meio do povo, porque era uma doença de cunho contagioso.
e ele era tirado do meio das pessoas. Em Números capítulo 5, nós lemos, pastor, quando alguém era detectado, porque no arraial, onde ficava se concentrados os irmãos, era onde ficava a presença de Deus, era onde tinha comunhão entre os irmãos. Então o imundo, o impuro, ele automaticamente era tirado e levado para um determinado lugar, a qual nós não sabemos de fato que lugar era esse. Muitas especulações se fala de vale de leproso ou questões paralelas. No entanto, o que nós sabemos à luz da Bíblia é que ele não permanecia na comunhão com os irmãos. Ele não permanecia congregando com os irmãos. Então ele era arrancado do âmbito social. Ele não fazia parte da comunhão do cotidiano daquelas pessoas nas funções religiosas. Ele era arrancado. Por quê? Porque os judeus, na cultura judaica, os hebreus, eles entendiam que alguém que tinha lepra, ele tinha lepra em consequência de um pecado. Então constatava-se que ele era pecador e que aquele pecado havia trazido sobre ele uma praga, e aquela lepra ela era trazida para fora, e ele era arrancado, um pecador, ele era arrancado do meio do convívio dos irmãos. E ninguém chegava perto de um leproso, ele permanecia distante. E aqui é algo interessante, porque nós temos aqui uma multidão que segue Jesus. E a multidão está preocupada com o milagre, a multidão está preocupada com a multiplicação. E aí nós vemos no verso número 2, que veio um leproso. Ele não tinha que estar ali. O lugar dele não era estar ali, porque ali tinha uma multidão de pessoas. Automaticamente qualquer pessoa que estava ali ia gritar imundo, impuro, e gritar, porque ele não poderia estar ali. Só que o leproso, ele não está preocupado com a multidão. Aleluia, aleluia, aleluia. O leproso, ele não está preocupado com a multiplicação. O leproso não está preocupado com o milagre, porque o texto nos diz que ele veio, eis que veio um leproso, e a primeira coisa que ele faz quando vê Jesus não é: me cura, me limpa, me renova, me restaura, me purifica. A multidão aperta Jesus, milagre, cura, prodígio, multiplicação. O leproso, o imundo, pastor, o pecador, o impuro, quando ele vê Jesus, o texto nos diz que ele se prostra e o adora. Ele adora Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Ele é um desqualificado. Ele é um rejeitado, porque ele está distante do âmbito social. Um leproso não adentra dentro da sinagoga. O leproso não entra, irmão, assim, dentro do templo. Não pode. Irmão Socorrinho, ele é afora. Você não pode entrar aqui. Você tem lepra. Só que perceba, o sacerdote não ia lá. O escriba não ia lá. Mas os lugares, irmãos, muitas das vezes, que eu e você não fazemos questões de ir, não fazemos questões de visitar, não fazemos questão de ir lá, é exatamente esses lugares que os pés benditos de Jesus caminham e circulam, visitando quem nós não queremos visitar, levantando quem nós não queremos levantar, abraçando quem nós não queremos abraçar, levantando quem nós não queremos levantar. A doce mão e o doce pé de Jesus bendito vai até aquele lugar. Ele se prontifica apenas em adorar Jesus. Que
culto, pastor. Que culto, irmão Moacir, não pede nada, só adora. Ele só adora. Depois nós vamos ver que ele estabelece a soberania de Deus, ele estabelece o senhorio de Deus, ele estabelece o senhorio de Jesus. Ele apenas se apresenta para adorar Jesus, ele adora Jesus. O culto dele é adorar Jesus, adorar Jesus, adorar Jesus. Às vezes o nosso culto é um culto totalmente voltado para nós. Pai, me dá isso, Pai, faz isso, Pai, muda isso, Pai, minha vida financeira, Pai, os meus negócios. Oh Deus, Tu sabes, sim, Deus sabe. Mas Ele quer ser adorado por nós nessa noite. Ele quer ser glorificado pela minha boca e pela sua boca nessa noite. Enquanto nós adoramos a Ele, irmãos, aleluia. Ele visita o nosso interior. Ele sara as nossas feridas, Ele cura a nossa alma, Ele liberta aqueles que estão cativos, Ele renova aquele que precisa ser renovado, Ele levanta aquele que está prostrado. Jesus faz tudo isso. O leproso, ele estabelece a soberania de Jesus. Quando ele adora Jesus, dizendo, ele fala: Senhor, se quiseres. Perceba que a adoração dele vem antes do querer. Sabe aquele louvor? Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Às vezes ele é um pouco mentiroso, não é verdade? Que tem vezes que nós parecemos crianças mimadas. Quando pedimos algo para Deus e Deus não faz, o nosso bico fica grande, e a gente canta: eu adoro, não, eu te adoro pelo que o Senhor faz, eu te adoro pelo que o Senhor é. Será? O leproso, ele apenas adora, e depois ele diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E o texto, pastor, não diz que Jesus tem um diálogo com ele. Jesus apenas, verso de número 3, ele estende a mão. Aleluia. Adore a Ele nessa noite, meu irmão. Adore a Ele nessa noite, meu irmão. Saiba que a doce mão de Jesus está aqui conosco, tocando em corações feridos, arrancando mágoas, arrancando rancores, ó, nessa noite. A mão de o doce toque de Jesus, Ele é na minha vida e também na sua vida nessa noite. Recebe a presença de Jesus, receba o toque de Jesus, recebe nessa noite em nome de Jesus. Ai de calabasi, cataya sumi na calabachurianda ravácia. Oh, adore a Ele nessa noite, adore, 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 adore com o seu glória, adore com o seu aleluia, renda graça, renda honra, se renda louvor a Ele, enquanto você o adora. Ei, se você crê, recebe, enquanto você adora Ele no templo, Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família, Ele visita o teu trabalho, Ele cura a enfermidade, Ele arranca o câncer, Ele cura a diabetes, Ele renova no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É um culto lindo esse aqui. Eu igualo esse culto ao culto da mulher pecadora, que enquanto estão reunidos a elite dos fariseus assentados à mesa, Jesus é um convidado da mesa,
Todo mundo está olhando para Jesus, o texto diz que eles estavam ali para provar Jesus, a mulher simplesmente adentra no recinto e procura, meu irmão Moacir, o pé de Jesus. E aí, enquanto eles estão olhando, fala, se soubesse quem é essa mulher, ele bem saberia que ela é uma mulher pecadora. E a mulher está ali, não está preocupada com Simão, não está preocupada com os fariseus, ela só está preocupada com o pé de Jesus. E o texto diz que ela chora, que ela rega e que ela enxuga. Ela chora, ela rega e ela enxuga. Esse é o culto da mulher. O leproso, quando se aproxima de Jesus, o adora, se prostra diante dele. Senhor, eu sei, em outras palavras, Senhor, eu estou sabendo que o Senhor tem feito muitos milagres, porque o texto corrobora na ideia, irmão Moacir. Jesus, todos os enfermos eram trazidos para Jesus. Então o leproso aqui é uma pessoa inteligente, está sabendo o que está acontecendo. Jesus, eu estou sabendo que o Senhor está curando todo mundo. Eu tenho visto aí o pessoal falando, a multidão que vem da Síria, vem de Damasco, estão trazendo tudo, e o Senhor está curando os lunáticos, paralíticos, enfermos. O Senhor está fazendo tudo isso aí. Senhor, me cura aí nessa noite também, como você está curando. O Senhor tem sido bondoso com eles? Não, ele chega e fala, se o Senhor, se quiseres. É a vontade de Deus. É a vontade soberana de Deus. E o que é mais lindo, irmãos, é a resposta de Jesus. Só para sintetizar, digamos que eu sou a figura de Jesus e o leproso está aqui. Quando o leproso disse, se o Senhor quiseres, pode me limpar, tornar-me limpo. Antes de Jesus falar, sim, eu quero, o texto diz, e estendendo-lhe a mão. Quem tocava no imundo ficava o quê? Ficava o quê? Imundo. Mas quem estava tocando? E o homem ficou o quê? É o que Jesus quer fazer comigo e com você nessa noite. Alá, aceita a presença gloriosa. Alabácia. Alá, idiomina calabácia, da calabachurianda, aravácia. É a mão de Jesus te tocando, dizendo, eu arranco hoje. O pecado eu tiro hoje, a doença eu arranco hoje, essa lepra eu tiro hoje. É o doce toque de Jesus na minha vida e também na sua vida. Se você crê, aplauda. Se você crê, glorifique. Se você crê, exalte o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Sabe qual que é o nosso problema? E eu já estou terminando. É que nós temos que entender que quem é o Senhor é Ele. E nós somos os seus filhos, servos. Servos, filhos, filhinhos amados, como João diz, filhinhos amados. Filhinhos do papai. Filhinhos amados, irmãos. Esse é o nome, porque Ele nos amou. Ele nos amou. Não fomos nós que escolhemos estar aqui. Foi Ele que nos escolheu para estar nessa noite. E Jesus, Ele quis fazer isso. E aqui eu não quero forçar o texto, mas eu quero apenas trazer o que a palavra está falando. Naquele determinado dia, e naquela determinada hora, pastor, o homem se prostra, adora, e Jesus opera o milagre. Ele quis. E pela fé, eu quero crer, que hoje é noite do toque de Jesus na tua vida. É noite de Jesus tocar, pela fé eu quero crer. Mas e se Ele não tocar? Aí, meu irmão, é com Ele. Porque nós estamos na expectativa, Senhor, toca.
mas eu quero crer que milagres vão acontecer, que respostas vão chegar, que telefones vão tocar e que portas vão se abrir para a glória do nome dEle. O milagre. Versículo 4, disse-lhe então Jesus: olha, e não digas a alguém, mas vai-te e mostra-te ao sacerdote. Porque aquele homem, ele estava isento do âmbito social. E o sacerdote ficava onde? No templo. Amém? E por que ele tinha que ir até o sacerdote? Porque aquele homem rejeitado, abandonado, largado, ele havia sido jogado fora da sociedade. Qualquer semelhança comigo e com você é mera coincidência. O que Jesus fez na tua vida? De um drogado, de um alcoólatra, de um enganador, de um mentiroso, de um adúltero, de um prostituto, me perdoe a palavra, mas é essa. Ele pega aquele que está fora, ele inclui na sociedade, aí não é mais pilantra, aí não é mais safado, aí não é mais mentiroso, aí é homem de Deus, aí tem respeito. Por isso que ele fala: mostra ao sacerdote, porque da mesma forma que você foi lançado fora, ele vai ter que te colocar dentro de novo, ele vai te avaliar, ele vai dizer: volta, volta. Aí o pai de família que não era pai, volta a ser pai, a mãe que não era mãe, volta a ser mãe, o filho que não era filho, volta a ser filho. É isso que o evangelho faz comigo e com você. Ele regenera, ele coloca você de volta na sociedade. Aí a mudança, ela é notória. No trabalho, rapaz, não é que a mulher está mudando mesmo? Aí a conversa é essa: quem viu, hein? Rapaz, a boca do cara só saía palavrão, né? Olha, só fala de Jesus, só fala das coisas do céu, só fala das coisas do reino. Oxe, fulano demorava tanto para pagar, está pagando adiantado. Tem alguma coisa diferente aí. Pois é. As músicas não eram só músicas profanas, agora são músicas que falam do amor bendito de um Deus todo-poderoso. A mudança é notória. Aí você é a luz do mundo, que caminha. Jesus é a luz do mundo e nós somos a luz, o brilho de Jesus nas nossas vidas. Por isso que ele teria que ir até o sacerdote. O sacerdote teria que constatar que aquele homem que era um pecador, um imundo, Jesus pega ele e coloca ele de volta na sociedade. É isso que o evangelho faz. Por isso a luta de Satanás na pregação do evangelho. Porque o evangelho não apenas salva o homem para uma vida eterna. O evangelho transforma o cidadão, transforma o homem, transforma a criança, transforma a filha, transforma o filho, transforma a mãe. O evangelho transforma. E para finalizar, o que ele faz? Jesus diz: mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que fosse servir de testemunho. Ou seja, ele cumpre um padrão religioso. Após a cura da lepra, ele deveria de ofertar, levar uma oferta para servir de testemunho. E todos aqueles que vissem a oferta sendo entregue iriam saber: ele foi curado da lepra. Amém? Que o doce toque de Jesus, ele esteja sobre a minha vida e também esteja sobre a tua vida nessa noite. Aplauda, glorifique. Eu já agradeço a oportunidade nessa noite.